Olá pessoal, eu sou a sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, estamos aqui para continuar nosso episódio. Se você não viu, tá aqui no card e vamos lá. Após a morte de Danço, os três ficaram desesperados. Eu tô indeciso, não sei falar. E após isso, eles ficaram extremamente tristes. E a partir desse ponto da história, eles são conhecidos como os Três Grandes, porque futuramente eles iriam ser os patriarcas dos Três Grandes linhagens. Mas eles sabiam que havia uma certa pessoa que iria aproveitar da situação. E por isso a gente vai voltar um pouco no tempo. Quando o Léo se relacionava com a mãe deles, ele também se relacionava com as irmãs. Uma dessas irmãs tinha tido um filho mais novo. Inclusive, esse filho nasceu pouquíssimo tempo depois dos Três Grandes. Ou melhor, dos nascidos raio, até porque tem o danço junto. E por causa disso, esse outro irmão queria muito assumir o trono. E ele sabia, meio que seria muito difícil ele conseguir ultrapassar os 4 irmãos, sendo que nenhum deles tivesse filho. Então, ele aproveitaria a situação para matá-los. Até porque eles tinham teoricamente assassinado o rei. Isso, com uma bela distorção da história, faria com que todo mundo aceitasse que ele virasse o rei e matasse os três. Então o que eles fizeram foi o seguinte. Naquele momento, a mãe deles havia ido embora da alcateia para cuidar dos novos filhotes. Então eles foram atrás da mãe e contaram o que havia acontecido. Ela entrou em grande depressão após saber que um dos seus filhos havia morrido. Mas como não tinha nada a se fazer, ela foi com eles. Eles foram indo e já tinham se separado totalmente do território natal. Porém, ao longe, eles já viam um bando de leões enfurecidos liderados por um leão. E esse leão era justamente quem eles achavam que era o irmão deles. O irmão que queria assumir o trono, que havia aproveitado a situação para assumir. Então, eles se esconderam numa caverna. Porém, como eles sabiam que eles logo iam ser alcançados, a mãe deles resolveu dar uma ideia. Ou melhor, ela resolveu se sacrificar. Ela diria que os 4 também estivessem mortos, inventaria uma história dizendo que ela era assassina e deixaria os filhotes com ela. Até porque os filhotes não teriam como ser alimentados sem ela. Eles até tentaram dizer que eles poderiam se sacrificar. Mas a mãe insistiu que deveria se sacrificar para pelo menos manter parte da linhada viva. Eu acho que é linhada que significa. Linhada é o grupo de filhotes. E então ela encontrou o sobrinho. E o sobrinho aproveitou isso para matar ela e assumir o trono. Porém, uma coisa que nenhum dos 3 grandes sabia era que o Danço tinha partido, mas ele tinha partido deixando uma descendência para trás, porque a leoa com quem ele se relacionou estava grávida. E apesar disso, ela, de certa forma, ela descobriu isso hoje, porque demora um certo tempo para descobrir a gravidez. E, de certa forma, o que o pai deles, o Léo, temia, acabou acontecendo justamente por causa do Danço. Foi justamente que morreu por causa disso. Mas eles então, depois de muito caminhar, resolveram se deitar para dormir numa caverna escondidos. E lá, o Borrata teve um sonho. Nesse sonho, ele encontrou algo muito iluminado, cheio de luz, totalmente branco, e um rosto começa a se formar. Um rosto similar ao de Danço. E ele fala para ele que apesar de que ele havia morrido, ele ainda iria guiar os 3 irmãos. E ainda faria de tudo para poder salvá-los do que eles estavam indo a caminho. Quer dizer, apesar de tudo, ele ia proteger os irmãos, apesar dos obstáculos que eles enfrentariam. Então ele disse para Mohat que eles deveriam ir em direção ao norte. Que a propósito era a direção oposta do que eles estavam indo. Então eles teriam que dar a curva no território natal e ir em direção ao norte. O que, se não fosse o Danço falando, nenhum dos 3 aceitaria. Então, após disso, o Mohat acorda, fala para seus irmãos e eles começam a mudar de direção. E assim se passam alguns dias e eles chegam numa terra maravilhosa, cheia de vida e com nenhum leão naquela terra.
que é estranho, porque tinha várias presas e territórios de leões ao lado. Então, quando eles encontraram aquela terra, eles decidiram dividir, só que não igualmente. Morrato, como tinha ele que tinha dado e sendo o mais forte dos irmãos, disse que deveria ficar com boa parte da terra, enquanto os outros ficariam com o resto. E, como ele era bem exibido, como a terra dele seria a maior de todas, ele decidiu a prioridade de terras do reino, porque se fosse juntar as dos irmãos, seriam 2 terras que ele teria que cuidar. Apesar de ser uma terra só, ele era bem fraco. Já o outro irmão, o Bonani, ele viu uma pequena árvorezinha e viu que nela havia vários animais. E como ele já sabia que aquela árvore não poderia ser qualquer árvore, ele decidiu que ficaria com um território a partir daquela árvore. O que seria um território de tamanho médio. Já o Jafari, ele ficou com a menor parte, uma parte tão insignificante que ficava atrás da parte do Morrato. E por causa disso, ele resolveu nomear essa terra, ou melhor, essa terra, de terra de trás, porque ela seria de trás da terra principal. Sendo assim, os 3 se desprezaram e começaram a governar sobre suas terras, e logo eles se tornariam reis daquelas terras. E construiriam seu império. Porém, no mesmo dia que eles chegaram, Morrato acabou vendo uma manada bem conhecida de elefantes. E essa manada era a mesma manada de Anaquísia. Então ele chega para Anaquísia e pergunta como é que foi a vida. E ela assim revela de que ela acabou tendo contato com o Danço em um sonho. E ele fica assustado de a mesma coisa ter acontecido com ele. E ela explica que o Danço contou para ela tudo o que aconteceu e que agora, graças à magia do raio que foi dita pelo Danço, ela teria poder de ver o futuro. Apesar desse poder não ser tão eficaz, até porque, como ela não tinha vindo do raio, esse poder era bem falho. E ela mesma disse que a chance de uma profecia se concretizar era de 50%, o que é um número relativamente considerável. E ela diz de uma profecia dizendo que ele se tornaria o rei daquelas terras, mas ele jamais poderia se relacionar com qualquer leoa e ter filhos, porque isso causaria desgraça na sua descendência. Morrato vê isso e fica assustado. Então, ele resolve seguir o conselho de Danço e não se relacionar com nenhuma leoa. Até que no mesmo dia, a manada também é atacada por uma leoa, desconhecida por Morrato. Essa leoa mata um dos irmãos de Anaquísia, o que faz com que a manada se irrite com o leão e declare guerra aos leões, o que essa guerra se estenderia por muito tempo. E ele vai até essa leoa e briga totalmente com ela. Por que ela poderia fazer aquilo? E a leoa disse que só queria caçar e que era ridículo eu ter amizade com um elefante, sendo que eles eram inimigos de espécie. E, vendo isso, ela acaba sorrindo para Morrato. E Morrato, bem, você já entendeu. Porém, um tempo depois, ela diz que infelizmente tem que ir embora. E assim ela vai. Logo, mais um tempo depois, Morrato é condecorado rei. Porém, no mesmo tempo que ele é condecorado rei, as terras do reino sofrem uma seca. Não chove durante muito tempo, o que faz com que toda aquela terra imensa sobrasse apenas um lago, o que fez com que, obviamente, os animais disputassem pela água. Então, como o Morrato era um rei muito bom, ele decide que haverá uma fila preferencial para aqueles que não conseguem viver sem água por muito tempo, e que aqueles que conseguem viver por muito mais, vão ficar sem água. E ele ordenou que os leões deveriam ser os últimos a beber água. Então, depois disso, um tempo se passou. E isso acabou realmente ajudando no combate contra a seca. Ninguém morreu. Porém, isso acabou causando revolta nos animais, principalmente nos mais fortes. E um desses leões quis pegar a água que sobrava daquele rio. Então, os leões era ninguém mais, ninguém menos do que aquele mesmo leão que havia matado a mãe de Morrato. E ele obviamente fica bravo ao saber disso. E ele dá uns tapas nele e ele acaba fugindo assustado. Lembrando que nesse momento já tinha se passado uns 6 meses depois disso.
E assim, logo depois ele encontra um outro rio, porque o outro já havia secado. E esse rio, futuramente, seria a Hakuna Matata, onde Timão e o Pumba viveriam. E essa cachoeira não é tão longe do certo reino. Quer dizer, no filme Rei Leão ela parece ser bem distante. Porém, na Guarda do Leão, a cachoeira fica ali do lado. Vai entender. E por causa disso, muito tempo se passou. Mas possivelmente uns 2 anos. Ou seja, Murrato e seus irmãos já têm 4 anos nesse momento. E eles e a leoa que o Murrato havia encontrado há um tempo atrás finalmente retorna para ele. E isso causaria desgraça de sua vida. Porém, essa história eu vou contar no próximo episódio. Tchau!